Olá, nossas reflexões de hoje sobre a parábola do festim de núpcias, também conhecida como a parábola das bodas. Está no Evangelho, nos esclarecendo hoje, nos dias atuais, sobre esse grande festim que o rei manda convidar aqueles que vão participar juntamente com ele das núpcias de seu filho. E os servos saem com o convite, a mando do rei, para buscar os convidados, anunciando: vinde para o festim, porque a alimentação está preparada. Os bois mais gordos, as cabras, foram sacrificados em benefício dessa grande bodas. E alguns convidados não aceitam o convite, na sua maioria, todos, porque tinham outros interesses. Uns iam cuidar de sua casa do campo, cuidar dos seus negócios, e renegaram esse convite para o grande banquete que o rei estava providenciando. Então essa parábola começa dizendo Jesus: o reino de Deus é semelhante a um rei que, para celebrar as bodas de seu filho, mandou seus servos chamar os convidados. Mas eles renegaram-se aí ao banquete, dizendo que tinham outros interesses mais importantes do que participar do banquete do rei. Então o rei manda novamente outros servos, porque o rei tem muitos servos, vai, convida, diz que o alimento está pronto, que a ceia está servida, o grande banquete. Mas desta vez os convidados foram muito mais longe, a ponto de agredir aqueles que foram convidar, a ponto de matar alguns, pelo convite que eles não percebiam que era um convite muito especial. Um convite feito por um rei para um grande banquete, para saciar a fome, para saciar a sede, para se banquetear no que o rei tinha de melhor estava oferecendo. Então, quando os retornaram, aqueles que não foram agredidos, não foram mortos, contaram ao rei, e o rei toma de ira contra aquele povo que foi convidado e não aceitou o convite. Chamou novos servos e diz: agora, já que os convidados primeiros não puderam vir, não quiseram, não estavam disponíveis porque estavam ligados às coisas materiais, vai por todas as ruas que encontrares, traze todos, convida todos, bons e maus. E diz que venham, que eu estou convidando para o grande banquete, que o banquete está servido, e banquete servido não pode ser recolhido. Então os servos foram, trouxeram várias pessoas, adentraram ao grande salão e começaram a se alimentar. Quando o rei resolveu fazer uma visita no salão para ver todos que lá estavam, encontra um cidadão que estava vestido indevidamente, não estava com a veste nupcial. E ele pergunta: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E o indivíduo ficou calado. Não respondeu, não teve coragem de responder, porque naquele momento ele não estava vestido adequadamente com a veste nupcial. Então ele chama os servos e diz: tirai esse indivíduo daqui, atai as mãos e os pés, colocai lá fora. Porque lá fora haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não estiverem vestidos com a túnica nupcial. Porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então encerra-se a parábola, o tempo passa, e hoje, à luz da doutrina espírita, vê os ensinamentos para que nós possamos entender. Primeiro, por que Jesus falava por parábolas? Ele próprio disse aos discípulos: porque eles ainda não compreendem, ainda não entendem, devido à imaturidade espiritual da humanidade na Terra. Na época em que ele aqui esteve, não tínhamos a mínima condição de entender as coisas espirituais, para que ele falasse abertamente para todos. Então, para os discípulos de uma forma, porque já eram espíritos mais esclarecidos, mas para a humanidade, o povo de um modo geral que o seguia, preso ainda às coisas materiais, era necessário usar a história como uma parábola,
porque ele sabia que no futuro os esclarecimentos chegariam. Então essa parábola do festim de núpcias significa o rei Deus celebrando a vinda do seu filho amoroso Jesus de Nazaré para a terra, para se dar esse grande casamento de comunhão entre nós, os seres da terra, Jesus, o filho do rei, e o rei, o divino, o criador e mantenedor da vida, nos convidando para o banquete espiritual da perfeição. E esse banquete está sendo feito o convite sempre para todos os seres espirituais que se encontrem na terra, em várias partes de outros mundos, porque as leis divinas, justas, amorosas e belas e sábias, convida a todos para a perfeição. E o rei fica satisfeitíssimo quando esse congraçamento, quando esse casamento se opera da melhor forma possível. Mas os discípulos saíram para chamá-lo, os servos saíram para fazer os convites e foram maltratados, foram assassinados. Quem são? Aqueles que vieram primeiro preparar o caminho antes da vinda de Jesus. Quantos foram sacrificados porque falavam de um ser que ainda não se conheciam? Falavam de um reino. Aqueles que abraçaram a proposta de Jesus quando aqui estavam, deixaram-se impregnar pelo amor, pelo bem, e se tornaram os primeiros cristãos e foram massacrados, porque estavam fazendo esse convite para nós estarmos com o Evangelho de Jesus na nossa vida como grande alimento espiritual para a eternidade e para a imortalidade, da qual nós somos possuidores dessa capacidade, graças ao Criador e mantenedor da vida. Então conta no Evangelho que o rei se ira e vai de encontro àqueles servos que maltrataram, aqueles convidados, melhor dizendo, que maltrataram os servos. Então eles tiveram uma reação contra isso. Então hoje nós percebemos que Deus jamais se ira, porque Deus é perfeito, justo, sábio e inteligente na sua grandeza, e jamais vai se irar como uma paixão, ainda um sentimento humano. Mas o significado que quando as leis naturais, as leis universais, são feridas pelas nossas ações, elas reagem naturalmente através do determinismo. Nós temos o livre-arbítrio, acionamos a lei com as nossas ações e elas reagem para conosco. Se a ação não for boa, a reação também não vai ser. E acreditávamos que era castigo divino, que era a ira de Deus contra a humanidade. Mas não. São as suas leis justas e sábias que não podem ser derrogadas. São leis mantenedoras do equilíbrio, da paz e da harmonia. Então, o festim das núpcias, oferecido sempre, o chamado sempre para toda a humanidade. Fala nos evangelhos que naquele momento os hebreus estavam sendo convidados para levar adiante a proposta do esclarecimento divino, mas eles recusaram porque ainda estavam apegados ao egoísmo, ao materialismo, às coisas que podiam ser palpáveis e ainda não estavam com condições de trabalhar o íntimo. Então rejeitaram o convite a ponto de agredir. O banquete servido, o rei vai visitar o ambiente e percebe o indivíduo que não estava com a túnica nupcial. Qual o significado espiritual da túnica? A túnica espiritual é a nossa vontade de querer melhorar através do conhecimento, desse grande banquete que estamos recebendo através do Evangelho, utilizando com sabedoria, com amor, com vontade, e não para fazer o contrário, não para deturpar a lei, não para enganar, não para aprisionar, mas sim para se libertar. Vinde ao banquete, porque o banquete está servido. E aí ele manda convidar todos aqueles que foram encontrados, porque o banquete se ampliou para a vida toda, se ampliou para toda a humanidade, para aqueles que já podem fazer melhor, como aqueles que ainda podem fazer pouco, mas que levem no íntimo a boa vontade de servir e de agir no bem. Então, banquete servido não pode ser recolhido. Seja a luz espiritual.
O próprio Mestre já nos dizia e diz que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos uma vida plena e abundante. Então, essa vida plena e abundante nós estamos conseguindo através dos ensinamentos do Evangelho, estudado, esclarecido e nos esforçando para colocarmos em prática, para que com o tempo a fé, a perseverança, a bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão, que são elementos necessários à construção desse reino, nesse grande banquete que está sendo servido, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Deus não escolhe as suas criaturas. Nos convida, sempre convidou, sempre vai continuar convidando, para que nós possamos atender esse chamado, para trabalharmos em nós a nossa própria perfeição espiritual. Então, o festim de núpcias é o grande banquete que a humanidade recebe, sempre recebeu. Por várias vias, os espíritos continuam vindo ao planeta, por qualquer programação reencarnatória que o façam, dentro do meio social, dos meios religiosos, dos meios morais, convidando a humanidade ao bem e à reflexão da vida. Então, a busca do autoconhecimento, a perseverança, utilizar o alimento que nos está sendo oferecido agora com sabedoria, para alimentar a nós próprios e alimentar os outros que convivem conosco, e não desperdiçarmos a alimentação que nos está sendo oferecida. A alimentação essa espiritual. Aqueles que não puderam aceitar o convite por causa do materialismo, arraigado ainda, apegado às coisas materiais, às buscas incessantes dos prazeres materiais, como se esses fossem para sempre. As necessidades materiais nós sabemos que a possuímos, e a misericórdia provê, mas nós não vamos levar as coisas materiais para lugar algum. Nós as encontramos aqui elas permanecerão. Levaremos um patrimônio íntimo na nossa consciência, que são as nossas ações. Então, o grande festim das núpcias ou das bodas, como é colocado, está servido sempre. E nesse momento que nós estamos na Terra, o outro chamado chegou como Consolador prometido por Jesus, convidando os indivíduos, os seres espirituais, que estamos em experiências humanas agora na Terra, para que nos aproximássemos desse Consolador. O Consolador prometido por Ele, que continua alimentando e convidando aqueles que não puderam atender o convite naquele momento que foi feito, foram impedidos pelas coisas materiais, pelo apego, pela busca da construção da felicidade com a matéria. A matéria nos é necessária, faz parte da lei divina, mas quando nós nos apegamos às coisas materiais, nós esquecemos do grande banquete e de nos alimentarmos espiritualmente e para sempre. A água da vida, a água que Ele oferece, que mata a sede para sempre, a água que alimenta, que sacia a fome e a sede de justiça, a sede da misericórdia que nós temos, e nós vamos compreendendo esse grande dom divino que é esse amoroso banquete oferecido, que o Pai fica satisfeito, o Filho fica satisfeito, quando os convidados aceitam de bom grado a se banquetear. Haverá choro e ranger de dentes para quem não se veste com a túnica nupcial. Significa que utiliza os conhecimentos não com interesse de promoção do ser, nem com interesse da sua própria promoção espiritual, mas sim com outros interesses, de aprisionar, de escravizar, de não esclarecer, de buscar as coisas materiais no que é sagrado, no que é divino. Então, depois, esse indivíduo, pelas suas próprias ações, estará em uma condição espiritual tal que aí sim haverá choro e ranger de dentes, para que haja também o arrependimento e, a partir do arrependimento, a reparação pelos atos não saudáveis que muitas vezes nós já praticamos.
Mas agora estamos nós aqui, refletindo junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque entendendo, nós vamos compreendendo, compreendendo, nós vamos assimilando, e assimilando, nós vamos nos esforçando para colocarmos em prática os ensinamentos que estão vindo. Então, nós estamos nos revestindo com a grande túnica nupcial, que é a túnica da fé, da esperança, da boa vontade, do querer, do esforço e da disciplina, para que nós possamos sair do lugar comum e dar saltos espirituais maiores, trabalhando a nossa própria evolução, a nossa própria perfeição, porque ninguém pode fazer por nós. Nós somos auxiliados pelos nossos inúmeros benfeitores que fazem parte da humanidade, mas não podem fazer por nós o que nos compete. É obrigação nossa, é missão nossa trabalharmos esse nosso grande momento de salto de qualidade para a vida moral e espiritual através dos ensinamentos e da vivência desse grande mestre, educador por excelência, nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus de Nazaré. Então, mais uma vez, aqui nessas reflexões, rogamos a Jesus que nos abençoe, nos inspire através dos nossos mentores espirituais, para que continuemos firmes nos nossos propósitos, aceitando o banquete, o alimento que a doutrina espírita nos oferece, e passo a passo podemos ir caminhando firmes nos propósitos da disciplina, da vontade e da fé, para que esse alimento seja deglutido naturalmente e nós vamos sendo beneficiados com esse grande banquete espiritual. E o Pai nos aguarda, porque gravitamos para Deus. Segurando nas mãos de Jesus, o grande orientador e guia da humanidade, nós chegaremos à perfeição. Ficamos em paz.